Quero saber se você está comigo nessa guerra. Josafá respondeu: sim, eu estarei, serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão só um exército. Versículo 8: e perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Joram: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Edom, e eles que foram falar com Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel: o que eu tenho com vocês? Eu não tenho nada a ver com vocês. Vá consultar os profetas dos seus pais e das suas mães. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, esses 3 reis, para entregar os moabitas nas nossas mãos. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para vocês e nem daria atenção. Versículo 15: mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, seus outros animais beberão. Versículo 18: mas para o Senhor isso ainda é muito pouco. Ele também entregará Moabe nas mãos de vocês. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as árvores infrutíferas, tamparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Versículo 26: quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas ele fracassou. Feche os seus olhos. Sei que foi uma leitura meio que extensa e um pouco complicada, mas o Senhor vai nos dar entendimento aqui agora. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos de uma palavra para essa semana, Jesus. Precisamos de uma palavra para continuarmos caminhando, continuarmos na Tua presença. Por isso, fala conosco. Ansiamos, Jesus, em sermos ministrados. Existe desejo, existe vontade no nosso coração, mas tudo que nós precisamos e queremos nessa noite é a Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, olha só, um resumo aqui, simples. Esse texto fala quando os moabitas, eles se rebelam contra os reis de Judá. Eles se rebelam contra Israel, melhor dizendo. E esses moabitas aqui, todos nós sabemos que foi um povo amaldiçoado. Por quê? Porque foi um povo que surgiu depois de um incesto de Ló. Depois que Ló, ele se relaciona com as suas filhas, ou melhor, as suas filhas, né, se relacionam com ele, então surge esse povo, surge os moabitas. Irmão, o que nós precisamos entender? Nós olhamos para o nosso meio, e o que a gente entende? A gente entende que uma pessoa, quando ela pega uma certa idade, automaticamente nós imaginamos que é uma pessoa madura, automaticamente nós imaginamos que está amadurecendo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que se nós não formos conduzidos pelo Senhor, a idade não responde nada.
Pelo contrário, a idade pode nos fazer besteira. E foi o que Ló fez. Ló fez besteira. E aí o que acontece, irmãos? Então gera aqui esse povo. E esse povo então começa a se levantar contra o povo de Israel. E nós vamos ver aqui, irmãos, que precisamos entender que o Senhor, Ele vai mostrar dentro desse texto aqui o seu grande poder. Deus, todas as vezes que nós lemos a palavra dele, Ele vai revelar o poder dele para nós. Por isso que nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela vai nos inspirar. Muitas pessoas do nosso culto passado, não sei se você lembra, saíram daqui inspiradas. Às vezes você foi uma delas. Mas e hoje? E agora? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos inspirar, de nos desafiar. Ela vai gerar em nós uma vontade, irmão, de fazer alguma coisa para o Senhor, de abraçar alguma coisa de Deus, de fazer alguma coisa maior. Ela vai nos inspirar, irmãos, a abandonar tudo que nos prende, abandonar tudo que nos oprime e realizar a vontade de Deus e viver tudo que Deus tem para nós. A palavra de Deus faz isso. Sabe por que eu estou aqui hoje, irmãos? Porque um dia uma palavra inspiradora de Deus entrou no meu coração. E quando ela entrou no meu coração, eu fiz tudo isso aqui que eu falei para você. E a palavra de Deus, ela vai gerar isso em nós. Ela precisa gerar isso em nós. Mas sabe qual que é o maior problema, irmãos? É que a palavra, ela até gera essa vontade. Mas só que, como nós já falamos aqui, a vontade dá e passa. No nosso jejum, ainda deu vontade de comer tanta coisa, não. E a vontade passou. Não é verdade? Hoje eu cheguei na minha casa para abrir um dos meus presentes e não consegui comer um dos meus presentes. Por quê? Porque a vontade, ela dá e passa. Então o que nós precisamos fazer como igreja? Precisamos tomar uma decisão. Não ter uma vontade, mas tomar uma decisão. Porque é necessário tomar uma decisão sobre as coisas que nós precisamos fazer, ou das coisas que nós precisamos deixar de fazer. Por isso nós não podemos ter vontade. Tem gente que tem vontade de abandonar o pecado, tem gente que tem vontade de abandonar o vício, mas é só vontade. A vontade passa, mas você precisa tomar uma decisão, porque quando você decide, irmãos, você vai focar naquilo que vai fazer você estar em movimento. Mas enquanto você fica na vontade, você fica paralisado, você fica imobilizado. E talvez, irmãos, olha só, você tenha decidido tantas coisas. Nesse tempo aí, às vezes você decidiu orar mais. Tem gente que fala, não, pastor, vou cuidar da minha vida espiritual. Mas só que você não orou. Tem gente, irmãos, olha só, que ele falou assim, eu quero me envolver mais com Deus. E todas as oportunidades que vocês teve de se envolver com Deus, você não se envolveu. Tem gente que às vezes ele falou assim, não, eu quero me relacionar mais com as pessoas. Só, irmãos, que a só vontade não é suficiente. Nós precisamos começar alguma coisa. Deus hoje, presta atenção, hoje a palavra do Senhor é tendenciosa a nos movimentar, a nos fazer levantar, irmãos, para que a gente possa começar alguma coisa. O que você decidiu começar, irmão? Gente que decidiu emagrecer. Eu quero até dar uma dica para você, você que fez o propósito, não se iluda, viu? Você perdeu os pesos e vai voltar tudo de novo, porque o propósito não é emagrecer, irmãos. É por isso que as pessoas falam, não, tem fulano que faz jejum, emagrece, depois embora, porque o propósito não é emagrecer. Emagrecer você faz dieta, propósito não, irmão. Então o que você decidiu começar? Porque a verdade é o seguinte, as pessoas, elas têm muita vontade de começar alguma coisa, mas na verdade elas só tentam, elas nunca começam. E o que nós precisamos é começar. Nós não podemos, irmãos, permitir que ficamos na vontade. Nós precisamos decidir, tomar uma decisão e permanecer nela. Olha só que nós precisamos entender que na maioria das vezes, irmãos, as pessoas, elas não avançam, né? Elas não permanecem. Por quê? Porque elas têm algumas dificuldades. E uma das dificuldades que a maioria das pessoas tem é o passado. Tem muita gente que ele quer avançar, mas ele tropeça no passado. O passado dele começa a atormentar e ele não consegue avançar, ele não consegue permanecer naquilo que ele decidiu, irmãos, naquilo que ele está pensando em fazer, naquilo, irmãos, olha só, que ele tem vontade de fazer, mas o passado dele é tormento. Eu queria dar uma dica para você: se o seu passado não for resolvido, o seu futuro ficará comprometido.
Mas se o passado não for resolvido, o seu futuro ficará comprometido. Então não permita que o seu passado impeça você de desfrutar daquilo que Deus está promovendo, daquilo que Deus está liberando para a igreja. Olha só, porque tem muita gente hoje, irmãos, que não consegue desfrutar, não consegue permanecer no ambiente que Deus está promovendo, no ambiente que Deus está soprando, no ambiente que Deus está levando por causa do passado. Eu poderia citar muita coisa aqui, mas não vou citar, não vou deixar o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Eu estou aqui como um profeta para liberar uma palavra profética sobre o seu coração. Você viu que interessante no texto que nós lemos? Que quando eles vão ao profeta, o profeta fala assim: ó, eu não tenho nada com vocês. E quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a pensar em uma coisa, irmãos. Olha só, nós precisamos entender que não é compromisso nós insistir com alguém que não quer mais. Por quê, irmãos? Porque você vai insistir com alguém que não quer mais, você vai colocar todas as suas energias, e quando você encontrar alguém que quer, você não vai ter energia para ajudar quem quer. É isso aí. Então o profeta estava dizendo isso: espera aí, vocês fizeram tudo que era contrário à vontade de Deus. Agora que o negócio apertou, vocês vêm me procurar. Agora que o negócio ficou estreito, vocês vêm me procurar. Quem que eu tenho a ver com isso? Quem que eu tenho a ver com vocês? Então entenda uma coisa: se chegar um determinado momento e você ouvir isso de alguma pessoa, entenda que você tem parcela de culpa. Você não está ouvindo isso por acaso. Então o profeta libera: quem que eu tenho a ver com vocês? Mas escuta aqui, que negócio poderoso, irmão. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você não é essa pessoa, que você tem uma pessoa assim, diante de uma situação que você vai viver. Porque o que o profeta fala? O profeta fala assim, em respeito ao rei Josafá. Será que um dia alguém vai falar assim, em respeito ao William, em respeito ao diabo Nailton, em respeito a Adriele, em respeito a pastor, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo? Será que nós vamos ouvir isso, irmãos? Ou as pessoas vão dizer assim: por que eu vou fazer isso para você? Por que eu tenho que fazer isso para você? Então o profeta, ele vai abrir aqui essa deixa. E pela vida que Josafá tinha com Deus, pode ser até uma forma errônea, mas nós podemos usar isso aqui. Pela vida que Josafá tinha com Deus, ele tinha crédito. Ele tinha crédito. E naquele momento o profeta disse: por ele eu vou orar ao Senhor. E é interessante, irmãos, que às vezes nós queremos tomar uma decisão de qualquer jeito. A gente quer tomar uma decisão de qualquer jeito. E aqui não era ninguém, irmãos, não era qualquer pessoa, melhor dizendo, era o sucessor de Elias. E olha o que o sucessor de Elias ele faz para dar uma resposta para os reis. Ele fala: traga os adoradores, vamos preparar o ambiente. Pode ser de qualquer forma, vamos preparar o ambiente. Vocês têm que entender que não é qualquer um que está falando. Então traz, vamos preparar os ambientes. Quando eles começarem a adorar, eu vou orar ao Senhor. E aquilo que o Senhor me falar, eu vou liberar sobre vocês. E olha que coisa interessante, quando eles começam a liberar, ele fala assim: olha, vocês não vão ver nenhum vento e nenhum sinal, mas a água vai chegar. Aí ele vira e fala assim: ó, mas isso é muito pouco para Deus. Irmão, eu quero que você pense que você está esperando de Deus aí, porque o que você está esperando de Deus é pouco para Ele, entende isso aqui? Aí o profeta vira e fala assim: ó, a água para Deus é muito pouco, então Deus vai fazer muito mais. Ele vai entregar o inimigo nas vossas mãos, no nome de Jesus. Então entenda que o que você está colocando de Deus é pouco para Deus, irmãos, porque para Deus não tem nada grande, irmãos. Não existe nada grande para Deus, entenda isso. Então o profeta vira e fala isso para eles, o profeta dá a resposta para eles. E nós precisamos entender isso aqui. A igreja precisa entender isso aqui. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor está nos impulsionando a fazer algo, o Senhor está querendo nos empurrar para frente. Entenda que existem duas razões que nós precisamos fazer, irmãos, que elas podem nos impedir de fazer algo para Deus e de nos tornar um instrumento para Deus, porque Deus ele tem um propósito, irmão, e nós precisamos entender isso aqui. Houve uma pessoa que nos procurou e falou: pastor, eu vou melhorar aí, quando eu melhorar eu quero ajudar a igreja, que negócio todo. Eu falei: filho, nós não estamos querendo seu dinheiro, nós estamos querendo você, cara, sua vida transformada, sua família transformada. Não estamos querendo dinheiro não, irmão, não estamos preocupados com dinheiro, eu faço isso aqui em Deus. A gente precisa de dinheiro, precisa, irmão, mas a nossa preocupação maior é você, irmão. Tem gente que não é membro dessa igreja e dizima nessa igreja. E você acha que eu se alegro com isso? Não. Eu vou impedir a pessoa de dizimar? Também não vou, não, irmão. Mas eu não me alegro com isso.
Minha alegria é chegar aqui e ver você sentado aqui dentro, olhando para mim, recebendo uma palavra. Mesmo que amanhã você não vai fazer nada da palavra, está sendo ministrado, mas a minha alegria é olhar para você e ver você aqui, irmão. Você não sabe a alegria que eu tenho. Então nós precisamos entender duas coisas. Primeira coisa que nós vamos entender, eu já falei isso aqui, irmãos, em um tempo. Eu creio que vai soar aí, você vai lembrar disso aqui. A primeira coisa que nós vamos colocar no nosso coração, e dentro do que eu falei aqui, diz respeito a isso, irmão, nós precisamos entender. Eu não posso pensar nas coisas grandes de Deus para a minha vida. Eu não posso deixar, melhor dizendo, de pensar nas coisas grandes de Deus para a minha vida. Porque tem gente que pensa que ele vai ser só pequenininho. Ele pensa que para ele é só isso aí. Deus não tem nada grande para mim não. Deus não vai fazer nada grande para mim. Nós precisamos pensar nas coisas grandes de Deus para a sua vida. Amém? Deus quer tirar você daí. Eu falei outro dia aqui, irmãos, em nome de Jesus, e domingo que vem nós vamos ter um testemunho, que eu falei assim, irmãos, Deus, Ele está fazendo muitas coisas, está abrindo porta, está fazendo muita coisa, e eu falei assim, olha, Deus Ele está querendo dar para você empresa, e você está querendo emprego, lembra que eu falei isso aqui? Você está pedindo filho, Deus está querendo dar para você legado, porque você está perdendo os filhos que você tem. Então nós precisamos entender isso. Segunda coisa, irmãos, olha só, eu preciso pensar nas coisas grandes que Deus tem para mim. Deus tem coisa muito grande para nós. E segunda coisa, irmão, quando eu penso nas coisas grandes de Deus, eu preciso entender que para mim alcançá-las, eu preciso dar passo pequeno. Porque tem gente, irmão, que ele pensa nas coisas grandes de Deus, aí ele fala, tem que dar um passo, tem que mudar, tem que largar tudo, queimar as carroças. Eu sei que você tem que fazer isso, mas dá um passo pequeno. Dá um passo pequeno para você desfrutar das grandes coisas de Deus. Porque o problema, irmãos, é que a maioria das pessoas, ela não pensa grande o bastante sobre quem Deus é e o que Ele deseja fazer em nossas vidas, irmãos. Eu preciso pensar nisso, irmão. A igreja precisa pensar nisso. Irmão, nós estamos falando uma palavra aqui desatadora, irmão. Quantas vezes você prometeu que vai voltar, que vai fazer, que isso, que aquilo, e não veio. Deus tem coisas grandes para a sua vida, irmão. Deus tem coisas maiores para a sua vida, entenda isso. Por isso eu preciso pensar grande. Olha só, então você precisa entender que para viver as coisas maiores, você precisa pensar grande. Porque pensar grande, irmão, é fé. Pensar pequeno você já faz. Pensar no boleto de 2 mil, você faz ele sempre e paga ele. Então Deus quer que a gente pense grande, porque pensar grande é fé. E quando eu falo aqui, começa a pensar no número de funcionários que você quer na sua empresa. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eu falo aqui, começa a pensar em quantos clientes você quer lá no seu negócio. É isso. Deus quer soprar o seu nome, você quer ficar no mesmo lugar. Porque não basta pensar grande, irmãos, e ficar do mesmo jeito. Não basta ficar grande, pensar grande, ficar no lugar. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Tem muita gente no nosso meio, estou falando muita gente que é a mais da maioria. Tem muita gente no nosso meio que vai pensar grande, mente de empresário. Mas tem gente que tem que pensar grande, é só você se libertar desse vício. Tem gente que tem que pensar grande, mas é só você sair desse acomodismo. Tem gente que tem que pensar grande, é só você lembrar daquilo que Deus liberou na sua vida um dia. Daquilo que você viveu um dia. Então nós precisamos pensar grande, porque não basta pensar grande e ficar do mesmo jeito. O que eu preciso fazer, pastor? Dar um passo de fé. Comece pequeno. Abandone as coisas pequenas hoje. Tem algumas pessoas na igreja que falam para mim assim, pastor, eu não consigo jejuar, pastor, é difícil. Eu falo assim, faz um jejum de 2 horas. Jejum de 2 horas, irmãos, até uma criança de 5 anos fica às vezes 2 horas sem comer. Você dá um telefone para ela, ela diz, quer comida? Não, você quer água? Não, você quer? Não. Mas você tem que comer, filho, já tem 2 horas. Não interessa que é um jejum de criança. Não interessa que é um jejum pequeno. Coloque na sua mente, é um começo. É um começo. Às vezes você fala, eu quero ficar sem fazer isso, eu quero ficar sem falar aquilo. E às vezes você fica um dia e você fala, poxa, eu fiquei um dia, eu queria ficar uma semana, eu queria mudar minha vida. Ei, eu valorizo pequenos começos. Fala, Deus, obrigado por um dia. Amanhã eu vou ficar 2, amanhã eu vou ficar 3. E assim sucessivamente. Por quê, irmãos? Porque é importante começar.
A igreja precisa entender isso. É importante nós começarmos. Olha só, se somos da fé, temos que estar dispostos a viver uma vida que requeira fé, irmãos, para nós vivermos coisas maiores. A nossa vida, ela sempre vai nos desafiar. Uma vida com Deus sempre vai ser desafiadora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma pessoa que não gosta de aventura, deixa eu te dar uma notícia. Está na hora de você pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Porque se você gosta de aventura, é uma vida com Deus. A vida com Deus é uma vida de aventura, irmão. Você começa a servir Deus, as portas fecham. Você começa a servir Deus, irmão. Os telefonemas que você recebe, você não recebe mais. As mensagens que você recebe, você não recebe mais. Você fala, Deus, parece que o negócio piorou. Deus fala, não, estou querendo intimidade com você. Aleluia. E já viu que tem gente, irmão, presta atenção. Tem gente que às vezes ele é casado, mas ele não dá um beijo na esposa em público. Porque às vezes ele tem vergonha de plateia. E Deus da mesma forma. Deus fala, não quero plateia. Porque o que eu vou fazer com você vai começar dentro. Então se eu quero que as pessoas vejam, primeiro eu vou fazer dentro. Quando eu fizer dentro, você vai andar e as pessoas vão ver o que está acontecendo. Aleluia. Então nós precisamos entender isso, irmão. Então a fé está ligada a isso, a nós começarmos a viver uma aventura. Por quê? Porque a visão que Deus tem para nós, irmão, é grande. A visão que Deus tem para você é grande, irmão. Deus confia pessoas a você, irmão. Você acha que isso não é grande demais? Não. Todo mundo fala assim, mexer com gente é difícil. E Deus está nos preparando para mexer com quem? Com gente. Então Deus está liberando coisa grande para nós. A visão de Deus para mim e para você, ela é grande. A visão de Deus, ela é audaciosa. Mas só que nós precisamos dar pequenos passos, irmão, para viver a visão que Deus tem para nós. Nós precisamos dar esse espaço. A fé, irmão, ela está ligada à ação. Só acredita quem tem ação. Então nós precisamos entender. Só acreditar, irmão, não é o suficiente. Só pensar não é o suficiente. Nós precisamos agir. Escute isso aqui. A fé não acontece através de pensamentos altos. A fé não acontece, irmãos, olha só, através, irmãos, de pensamentos, através de programa. A fé, irmãos, ela começa a acontecer através de passos firmes que nós damos em confiança à palavra de Deus. A fé, ela começa a surgir assim, quando nós começamos a dar esse espaço, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu larguei a bebida? Você acha que eu larguei uma prostituição do dia para a noite? Não, mas eu comecei a dar passo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E dando esse espaço eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Dando esse espaço eu estou aqui hoje. Oh, aleluia. Olha o que a Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Escute isso aqui. A Bíblia diz assim, olha, porquanto aqueles que prestam atenção, isso aqui é poderoso. Aqueles que acham insignificante o dia dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao ver a pedra principal. Quem é a pedra principal? O Senhor Jesus. Aleluia. Mas numa construção que você está fazendo, a pedra principal é a base. Então aqueles que não estão nos pequenos começos vão ficar apavorados, vão ficar assustados quando vê a pedra principal começar a ser erguida na sua casa, na sua família. As pessoas vão dizer, para que isso? Por que você fez isso? Por que você estava fazendo aquilo? Por que você estava fazendo aquilo outro? Aí você vai virar e vai falar assim, olha para minha família, olha para minha esposa, olha para o meu marido, olha para os meus filhos. Ninguém estava vendo os pequenos começos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, irmão. Muito menos a minha esposa. Mas quem nos conheceu no passado e nos vê hoje fala assim, vocês são guerreiros mesmo. Vocês são. Mas nós temos passo pequeno. Nós começamos a dar passo pequeno. Então entenda isso. E olha que a nossa perna não abriu muito ainda não. Mas a gente vai abrir a perna. Mas antes de abrir a perna, nós vamos dar passo pequeno. Então escute aqui, não fique pensando nas coisas pequenas, coisas do agora. Creia que Deus pode fazer delas coisas gigantescas. Que é isso, pastor? Não fica pensando no jejum que você está fazendo que é pequeno. Não fica pensando no culto que você está vindo que não está mudando nada. Não fique pensando nas economias que você está fazendo. Não fique pensando na vida de santidade que você está fazendo. Não fique pensando.
Pense nos passos que você está dando e nas coisas grandes que Deus tem para você. Creia que Deus tem poder de alargar os seus horizontes, irmão. Creia nisso em nome de Jesus. Levante todos os dias pela manhã e fala: Deus vai alargar os meus horizontes. Eu creio, irmão, que se eu pedir para testemunhar aqui, eu creio que muitas pessoas vão testemunhar e vão falar: pastor, Deus tem alargado meus horizontes, irmão. Deus tem feito coisas poderosas. Quando eu comecei era pequenininho, pastor, tinha que ver o que eu fazia hoje. O Senhor está largando as tendas. Irmão, seja grato, mas não esqueça dos pequenos começos. Você que está aqui, Deus está te dando a oportunidade. Trate, irmão, o passado, para que você não comprometa o seu futuro. Olha aqui, Eliseu, quando ele começou com coisinha pequena. Você vai ver os primeiros milagres que Eliseu faz. Mas ele não desistiu. Havia uma promessa sobre a vida de Eliseu, e há uma promessa sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos para o texto, a gente vai ver isso. E olha aqui o texto que nós lemos, diz assim: olha, quando os reis de Israel, de Judá e de Edom estavam para atacar o rei de Moab, a enfrentar um problema maior, a falta de água, eles poderiam morrer naquele deserto. Esses reis fizeram tudo o que podia para a guerra. Você quer abrir um parênteses para nós, porque na maioria das vezes a gente vem e fala isso: pastor, você não sabe, eu já fiz de tudo. Pastor, você não sabe, eu já fiz de tudo. Deixa eu te dar uma notícia, irmão. Se você já fez de tudo, então descanse, porque o tudo é com a gente, o impossível é com Deus. Então, se você já fez tudo, descansa. Olha só, esses reis fizeram tudo o que eles poderiam fazer para a guerra. Eles se uniram, eles se prepararam, mas não foi suficiente para que o problema deles fosse resolvido. Eles não tinham água para beber, eles não tinham como, irmãos, olha só, saciar a sede dos seus animais. Era impossível os animais continuarem caminhando com sede. Era impossível os animais, irmãos, levarem eles para a batalha com sede. E era impossível os próprios soldados com sede. Entenda isso. Existem coisas que nós estamos fazendo, irmãos, que para nós é impossível, mas para Deus é possível. Entenda isso em nome de Jesus. Eles não tinham mais o que fazer a não ser confiar no Senhor. Se você já fez de tudo, eu vou repetir: agora é hora de confiar no Senhor. Agora é hora de depositar a confiança no Senhor. Porque quando Deus está no controle, irmão, nós temos paz. Eu fui questionado poucos dias desses para trás aí, um pastor falando, questão de igreja, esse tempo todo. Ele foi: aí, pastor, como é que você está? Eu falei: com medo. Muito medo. A gente tem que dar uma resposta. A gente tem que mostrar uma coisa. Com medo. E aí o que eu entendo? Preciso deixar Deus no controle. Preciso deixar Deus no controle. E aí é o que eu decidi fazer nesses dias para cá. Deixar Deus assumir o controle. Porque depois de fazer tudo que é para você fazer, escuta isso aqui, porque depois de fazer tudo que é para você fazer, lembra que só Deus pode fazer milagre. Porque tem gente que é assim, quer mudar a família, quer mudar o marido, quer mudar a sogra. Entenda, faça os seus pequenos comícios e deixa Deus encarregar a parte. É por isso que nós fizemos uma oração profética aqui, e uma oração tendenciosa, para que Deus quebrante o seu coração, para que Deus abra os seus olhos e você entenda o seu estado. Porque tem gente que não entende o estado dele. Ele acha que ele precisa de mudança. Tem gente que acha que precisa de congregar, ele vê o dia que ele quer. Tem gente que acha que precisa de ir na célula. Você tem que entender o seu estado. Se você está nessa igreja, entenda o seu estado. O seu estado, você precisa de célula, você precisa da comunhão dos irmãos, você precisa estar na igreja. Nós erramos por isso, por autossuficiência, e nós não sentimos paz. Mas quando Deus assume o controle, nós sentimos paz, porque a Bíblia diz que a paz será juízo nas nossas decisões. Depois de fazer tudo o que era para eles fazer, eles lembraram que só Deus poderia fazer milagre. Só Deus pode ter misericórdia. Só Deus pode enviar salvação. Só Deus poderia fazer chover para eles naquele momento. Talvez hoje você esteja como aqueles reis no deserto. Às vezes você está vivendo um deserto aí. Às vezes você está sem água. Às vezes você está quase morrendo, irmãos, na situação que você está vivendo. Mas entenda uma coisa: tem momentos que parece que as forças se acabam. Tem momentos, irmãos, olha só, que gera em nós um sentimento de vazio, um sentimento seco, irmãos, de provas tão grandes, provas tão pesadas. Tem momentos que gera isso em nós,
Tem um momento que o trem fica mais pesado, irmão. E às vezes você fala assim, poxa, eu não posso nem contar para os outros, porque esse negócio é pequeno, mas para mim está tão pesado. Para mim está tão difícil, irmãos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que se nós não buscarmos o Senhor, esse sentimento ele vai aumentando, e vai gerando um sentimento de esgotamento, irmãos, e nós vamos ficando sem força, e vamos ficando sem força, e às vezes não tem pessoas que estão nos observando, tem pessoas que viram o nosso começo, tem pessoas que viram a nossa caminhada, e nós vamos ficando tão esgotados, tão sem força, que nós não temos nada para oferecer para as pessoas, Tem gente que às vezes vem conversar assim, irmão, não sei se você já sentiu isso. Tem gente que às vezes conversa, a pessoa vai embora e você fala, poxa, a pessoa queria só uma palavra. Mas na situação que eu estou precisando de uma palavra para mim também. Como é que eu vou liberar uma palavra para essa pessoa? Por isso que Deus quer que a gente pense grande, irmão. Por isso que Deus ele quer tocar na nossa vida. Por isso que mais difícil que esteja, por mais pesado que esteja, continue dando pequenos passos, continue fazendo a sua parte, porque milagre Deus encarregará de fazer. Entenda isso. Deus, irmãos, olha só, nós precisamos entender que se a porta fechar, já foi dito isso, você já recebeu, você às vezes até colocou no seu status, Deus continua sendo Deus, irmãos. E se Deus continua sendo Deus, Ele é aquele que pode trazer água no deserto, Ele é aquele que pode refrigerar no calor da pressão nas nossas vidas. Se Deus continua sendo Deus, nós precisamos entender que Ele vai nos fortalecer. Se Deus continua sendo Deus, Ele vai colocar você de pé de novo. Entenda isso, irmãos. Se Deus continua, Deus não muda. Nós que mudamos. Deus não muda. E se Deus continua sendo Deus, entenda isso, Ele vai te fortalecer de novo. Ele vai colocar você de pé. Os reis, irmãos, olha só, eles entraram em desespero, eles começaram a buscar o Senhor, eles começaram a pedir, irmãos, olha só, chama o profeta, traz o profeta para nós. Algo, irmãos, que nós precisamos entender que quando Deus ele libera o profeta, que quando Deus vem, nós precisamos entender que uma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Precisamos entender isso. E nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor ele vai nos fortalecer. Por quê? Porque quando Deus nos fortalece, Ele vai nos mostrar alguém que nós podemos chamar, ou alguém que seremos aqueles que Ele vão chamar. Então Deus vai nos fortalecer. Você vai ser alguém que vai expulsar o demônio que está lá na vida do seu vizinho, irmão. Você vai ser alguém que vai liberar uma palavra, irmãos, para a esposa daquele vizinho. Você vai ser alguém que vai liberar uma palavra para o marido daquele vizinho, para o filho daquele vizinho. Você vai ser essa pessoa. Se você não for essa pessoa, Deus vai mostrar, irmão, alguém que possa vir liberar uma palavra sobre a sua vida. Entenda isso. Deus não quer que a gente erre. Deus não quer que a gente busque qualquer pessoa, mas Deus vai nos direcionar as pessoas certas. Irmãos, os reis, eles estavam numa situação complicada, numa situação difícil, mas Deus direcionou eles o profeta. Não é fazer como muitos fazem. Tem gente que às vezes eles estão congregando em uma igreja, aí não tem culto na igreja, eles viram e falam assim, eu vou naquela igreja para ver se Deus fala. Você quer que Deus revele seu secreto, né? Você quer que Deus te entregue uma chave, né? Deus está te entregando várias chaves aqui nessa noite, né? Chaves que vão mudar a sua vida, chaves que vão fazer com que você nunca mais seja a mesma pessoa. Aqueles reis nunca mais foram o mesmo depois desse sinal de Deus, depois desse manifestar de Deus. Nós temos que entender que isso vai acontecer, irmãos. Ou vão te chamar, ou você vai apontar alguém que possa ser chamado para solucionar o problema. Eliseu, irmãos, ele pega pesado com os reis, nós já falamos sobre isso aqui. É interessante, irmãos, as pessoas, na maioria das vezes, elas não pensam em Deus antes. Elas não pensam em Deus antes. Tem gente que às vezes ele está na igreja, irmãos, ele faz tanta coisa. Depois que ele fez tudo, ele pede o pastor para orar. Tem gente que às vezes pede eu, mas tem gente que vai lá e pede outro pastor. Ele fala, pastor, você não liga não, eu pedi para outro pastor, porque eu comecei para ele, não, irmão, se você está chamando o nome de Deus, vai embora, chama mesmo. Eu não tenho essa vaidade, eu não tenho como é que eu posso dizer, esse sentimento de inveja, de posse, não tem nada disso não, irmão, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Eu quero ver você crescendo, eu quero ver você liberto, eu quero ver você avançando, entenda isso. Mas uma coisa eu vou te pedir, faça a coisa certa. Vá no lugar certo.
na maioria das vezes, irmãos, ninguém pensa em Deus. Ninguém consulta o Senhor. E é o que Eliseu fala para esses reis. Eles falaram que Deus entregou os moabitas nas mãos de vocês. E agora que o trem apertou, vocês têm que chamar? Porque tem gente que é assim. Compra um carro, compra casa, compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo outro. E depois fala, pastor, sumi da igreja porque eu estou na prova, pastor, você tem que ver, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Filho? Pô, a gente podia ter orado, né? Buscar o Senhor. A Bíblia, irmãos, ela diz, olha, que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele é aquele que vai endireitar as nossas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Escute aqui, irmãos, não espere Deus abençoar o seu trabalho, as suas iniciativas, sem que você, irmãos, olha só, não dependa dele. Não espere que Deus abençoe o seu trabalho, não espere que Deus abençoe as suas iniciativas, irmãos, que seja da sua maneira, do seu jeito. Entenda que vai ser do jeito de Deus. Irmão, Deus já tinha liberado a promessa, entende isso aqui? Deus já tinha liberado a promessa para aqueles 3 reis, mas Deus precisava fazer alguma coisa para eles entenderem que é do jeito de Deus. Entenda isso. Tenha convicção naquilo que Deus falou para você. Irmão, o que Deus falou para você? Será que Deus falou para você é mentira? Será que Deus prometeu para você é mentira? Tem muita gente que conversa comigo e fala, não, pastor, tem consciência, Deus falou para mim. Por que você está vivendo? Por que você não está vivendo? Olha que interessante, o texto diz que por causa do rei Josafá, o profeta Eliseu consultou o Senhor. Ele consultou o Senhor. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Em nome de Jesus, Deus ele vai cumprir a promessa que Ele tem nas nossas vidas, aquilo que Ele falou que vai fazer na nossa vida. Mas nós precisamos aprender algo em nome de Jesus. O que nós precisamos aprender? Nós temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é consultar o Senhor em nome de Jesus, porque Deus vai levantar alguém para nos ajudar, irmãos. Olha que coisa interessante. O rei, irmãos, olha só, primeiro ele chama Josafá e fala, Josafá, você está comigo? Josafá falou, eu estou com você, os meus cavalos, os meus soldados serão um agora com você. E depois o que Deus faz? Deus levanta o profeta também para ajudar ele. Entenda uma coisa, por mais pesado que esteja a sua situação, por mais difícil que esteja a situação, Deus vai levantar alguém para te ajudar, irmão. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Pastor, o que eu faço? Não desista. Me ajuda aí, irmãos. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, não desista. Não desista. Não desista. Deus, irmãos, Ele libera uma palavra para o profeta. Nós lemos aqui, Ele diz, vai ter água nesse deserto. Olha que coisa, irmãos, água no deserto. Olha o que Deus promete, água no deserto. Ele mandaria água com abundância, irmãos. E Ele diz, olha, essa água vai encher os seus animais, vai encher os soldados. Vocês terão águas, vocês terão muitas águas. E Deus ainda continua dizendo, olha, isso é pouco, então eu vou entregar os inimigos na sua mão. Eu vou entregar os meus inimigos. Eu não só vou mandar chuva, eu não só vou mandar água, eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Diga comigo assim, meu Deus, que maravilha. O que Deus não pode fazer por nós? O que Deus não pode fazer para nós? Só que o que o profeta diz para eles, irmãos? Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar água, mas vocês precisam dar pequenos passos. E o profeta diz para eles assim, olha, vocês precisam de cavar cisterna, vocês precisam de cavar poços. O que a gente precisa entender, irmãos? Deus ele vai fazer, mas nós precisamos de dar os pequenos passos. Por que não aconteceu ainda? Porque você não deu o pequeno passo. Tem gente que fala, pastor, não acontece. Mas o que você fez? O que você já fez? Eu queria que você entendesse que hoje nós estamos aqui cavando poços. O Senhor nos colocou aqui para cavar poços. O que a gente não desiste? O que
que a gente está aqui? Por que a gente permanece? Porque estamos cavando poços. Ontem nós tivemos uma experiência, mais o William. Saímos daqui, fomos mais ou menos uns 100 e alguns quilômetros, numa outra região aí, a participar de um encontro. E no momento que a gente estava lá se preparando, eles perguntaram quem era o William. Eu falei assim, esse aí é um camarada dele que eu já dei para ele todos os motivos para ele me abandonar, mas ele já não volta. Já mandei de seguir outro e ele não segue. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já temos todos os motivos para Deus nos abandonar. Às vezes eu, como pastor, já dei todos os motivos para Deus desistir dessa igreja, desistir de nós, mas Ele não desiste. E aí, por Deus não desistir, nós também não desistimos, porque quando Deus não desiste, nós nos fortalecemos. Pastor, o que eu preciso fazer então? Ouvir Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: você só ouviu o Senhor. Quando eu falo ouvir Deus, irmãos, olha só, é o que você precisa entender, que quando você vem para um culto como esse, quando você vai para a célula, a sua oração tem que ser essa: Deus, fala comigo, fala para mim o que eu preciso ouvir, fala para mim. Se você tem um desejo, você precisa falar para Deus: Deus, fala para mim de acordo com o desejo que eu tenho com a sua vontade. Essa tem que ser a nossa oração. Não podemos entrar aqui dividindo. Não podemos entrar aqui pensando no jogo do Atlético, no jogo do Cruzeiro. Não podemos entrar aqui, irmão, pensando o que vai acontecer na sua casa. Não podemos entrar aqui, irmão, pensando: será que alguém vai chegar primeiro, vai comer o resto da comida? Não podemos entrar aqui pensando nisso. Nós temos que entrar aqui pensando em Deus. E naquilo que Deus Ele quer falar conosco. Vou repetir mais duas coisas aqui, irmãos. A primeira coisa: isso aqui tem que ser uma chave para o seu coração. Você precisa colocar no seu coração todos os dias: Deus, me ajuda a não fazer o que o Senhor não pediu. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas, achando que está tudo bem, achando que está bacana, mas Deus não pediu. Deus não te pediu para fazer isso. Deus tem que ter esse cuidado. Outra coisa aqui que a gente vai repetir: não é só ter o cuidado de não fazer o que Deus não pediu, mas é de deixar de fazer o que Ele pediu. Por que nós não entendemos isso aí, irmãos? Porque nós estamos deixando de fazer o que Deus pediu. Tem pessoas que às vezes nos procuram, a gente dá um direcionamento, ela volta, eu falo: você fez, aí vai para a gente e fala: volta outro dia. Volta outro dia. Que nós precisamos entender isso. Sabe esse momento aqui agora, que Deus ele já te falou muita coisa no seu coração, Ele está falando agora. Quando a gente libera isso aqui, o negócio começa só no seu coração e você começa a entender o que Deus te pediu e você não fez. A nossa oração precisa ser essa. Nós precisamos dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer comigo? A nossa oração nessa noite é essa, irmão. Você precisa falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra que o pastor está pregando? Sai da minha casa, eu criei uma expectativa, mas o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Às vezes você não entendeu nada, irmão, e Deus parou, e agora sua mente, seu pensamento aqui nesse lugar, nesse momento, para você perguntar para Deus. Às vezes você faz muita coisa, está fazendo tanta coisa, mas você não se sente feliz, você não tem prazer no que você está fazendo, você não tem satisfação no que você está fazendo, irmão. Às vezes você está fazendo porque todo mundo está fazendo, às vezes você está fazendo porque alguém fica te perguntando, você não vai fazer nada não, e você começa a fazer. Mas nós precisamos entender, irmão, eu não posso deixar de fazer o que Deus me pediu, mas eu também não posso fazer o que Deus não está me pedindo. Por isso nós vamos entender, irmão, Deus não está pedindo o seu dinheiro. Deus não está pedindo. Tem gente que às vezes faz plano: não, pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar e vou ajudar, porque, irmão, Deus está pedindo você. Porque se Deus tiver você, Ele não vai ter problema com o seu dinheiro. Entenda isso. Deus disse aos reis: cavem poços. Cavem poços. E olha que coisa interessante, irmão. Deus fala para eles assim: não cavaram.
Mas vocês não vão ver sinal de chuva. Era um deserto e a resposta era chuva. Mas Deus fala assim: vocês vão cavar, mas vocês não vão ver sinal de chuva. É exatamente a oração e o projeto e o propósito que você colocou diante de Deus, irmão. Às vezes você fala: Deus, até agora não estou vendo nada, até agora não aconteceu nada. Deus, por quê? Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Irmão, só continue cavando. Às vezes ela não te deu nenhum sinal, mas continue cavando. Às vezes ele não te deu nenhum sinal, pelo contrário, te deu sinal para você desistir, te deu sinal para você abandonar, mas continue cavando, irmãos. Sabe por quê? Porque se você parar de cavar, não vai ter alguém que vai cavar para você, então é você que vai cavar. Então não pare de cavar no nome de Jesus. Ele está dizendo: olha, cave poços, abra cisterna, abra covas, porque o seu papel é abrir cova. Irmão, trazendo para os nossos dias aqui, sabe o que Deus está falando? O nosso papel é orar, o nosso papel é jejuar, o nosso papel é ter relacionamento com Ele, porque milagre é Ele que faz, irmãos. Milagre é o Senhor que faz. Quem manda chuva é o Senhor. Não pare de cavar, irmãos. Não pare de cavar. Escuta aqui, irmãos. Quando eu falo aqui para você, não pare de cavar. Deus está trazendo tanta coisa na sua mente, eu tenho certeza, irmão. Você não consegue ter a visão que eu estou tendo aqui, mas a minha oração é que você tenha a mesma visão que eu estou tendo. Então entenda aqui uma coisa: quando Deus está falando para você, continue cavando, é porque Deus está mostrando para você que a visão dele é uma visão ousada, irmãos. A visão de Deus é uma visão ousada. Por quê, irmãos? Porque Deus acredita naquele que ninguém acredita, e Deus quer que a gente faça o mesmo. Eu quero dizer para você, irmãos, eu só vivo o meu casamento, o meu ministério, porque eu cavei poços. Em alguns momentos eu dei todos os motivos para minha esposa para parar de cavar. Todos os motivos. Mas aí eu entendi o que o Senhor estava falando. Eu comecei a cavar poços. Deixa eu falar uma coisa para você: viver o que Deus tem para você, irmãos. Não é você sair no final de semana com a sua família. Tem gente que sai no final de semana, posta lá comendo pizza, aquele negócio todo. Às vezes na volta do caminho da pizza já briga com as esposa, já briga com os filhos. Deus quer que você cave poços. Quem quer cavar poços? Ele quer fazer aquilo que ninguém está vendo. Às vezes você está comendo arroz com feijão lá com seu filho, mas está naquela alegria. Sabe aquele lugar maravilhoso, aquele ambiente harmonioso, aquela essência, aquela presença, aquele mover, irmãos. Isso que Deus quer que a gente faça, cave poços. Lembra aqui que eu falei, irmãos? Olha só, você precisa tratar o seu passado. Tem gente que hoje está comendo caviar, está comendo pizza, está comendo tudo isso, irmão, mas o passado não deixa ela desfrutar. O passado não deixa ela se alegrar. Eu falo isso que eu conheço pessoas, que é assim. Hoje Deus colocou elas num patamar mais elevado, mas ela insiste em ficar num patamar mais baixo, porque é para o passado. Ah, pastor, eu passei muita situação difícil no passado. É por isso que você tem que desfrutar, irmão. É por isso que você tem que viver, porque Deus pegou você assim lá de baixo, levantou. Aleluia. Então deixa o passado lá, irmão. Deixa o passado lá. Minha mãe fala uma coisa, minha esposa fala outra coisa, mas coloca isso aqui, amor nas minhas palavras para você entender, porque a gente precisa entender isso aqui, né? Minha mãe fala assim, que a gente vive de desfruta do que come. O que ela está falando, irmão? Tudo que você vai comer, você tem que comer com prazer, não com olho. Entendeu? Deus quer que a igreja viva isso, Deus quer que a gente viva isso. Em nome de Jesus. Primeira coisa que nós vamos fazer, irmãos, cavar poços. Deus deu a ordem para aqueles reis. Os reis queriam milagre e eles receberam o milagre, mas primeiro eles receberam uma ordem: trabalho. Escute isso aqui. Às vezes você entrou aqui esperando uma palavra, eu sei que Deus está dando uma palavra para você, mas primeiro trabalho. Tem gente que quer mudança, irmãos. A mudança sentado no sofá não vem, mudança parada em casa não vem. É como se Deus estivesse dizendo: olha, se você realmente crê em mim, se você realmente crê que eu vou fazer o que eu estou falando que eu vou fazer, então você vai cavar poço. Porque se nós realmente acreditamos no que Deus vai fazer, cavar poço para nós é pequeno, é de menos. Mas eu estou falando de cavar poço aqui, o que pode representar cavar poço para você? Pode ser cavar poço para você.
Porque, escute aqui, aquilo que nós falamos e acreditamos. Quando você fala de algo, irmãos, que você acredita, quando você fala de algo, irmãos, que está queimando o seu coração, quando você fala isso para as pessoas, isso precisa brilhar os seus olhos, irmãos. Isso precisa acelerar o seu coração, irmãos. Isso precisa fazer com que você faça com que as pessoas vivam o que você está contando para elas. Você já viu isso, irmão? Você começa a contar as coisas para a pessoa, você já começa a sonhar, irmão, na mente aquilo que você está falando para ela. Mas por que você fala dessa forma? Porque você acredita. Escuta aqui, se essa igreja não começar a falar de céu, irmãos, brilhando os olhos, se essa igreja não começar a falar de céu com o coração acelerado, nós vamos ficar fadados a entrar ano e saindo do mesmo jeito. A Glácia teve uma visão maravilhosa, irmão. E quando ela contou, presta atenção, ela contou isso para mim pelo telefone, irmão. E meu coração já acelerou, eu já comecei a ver isso também. Ela falou assim: pastor, teve um dia desse que eu encontrei com o Cristiano na esquina. Ele estava indo para a cela dele, eu indo para a minha. E Deus me deu uma visão que nós vamos nos encontrar vários líderes pelas ruas de Santa Luzia, cada um indo para a sua cela, irmão. Eu não sei como você recebe isso, mas isso acelerou meu coração, irmão. Isso acelerou meu coração, irmão. Pastor, o que nós podemos fazer para que isso aconteça? Seja um líder, irmão. Ou seja um anfitrião. Abra a porta da sua casa. Pastor, mas na rua de cima tem uma casa, mas as pessoas que vão naquela casa não vai na sua. E as que vão na sua não vai lá. Então nós vamos alcançar outro tipo de pessoa. Faça parte dessa visão, irmão. Faça parte dessa visão em nome de Jesus. Olha só, nós queremos salvação, nós queremos fluir no Espírito. O desejo, irmãos, dessa igreja é isso, irmãos. E nós precisamos entender que nós vamos fluir no Espírito, nós vamos ter salvação, e vai ser por meio dessa igreja. Entenda isso em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, pegar essa visão, e essa visão precisa nos nortear. Por quê? Porque a nossa igreja, ela precisa fazer algo para essa cidade, irmãos. Se a nossa igreja não fizer algo para essa cidade, não tem porquê nós sermos igreja aqui. Eu sei que a nossa igreja faz. São pequenos passos. Olha aqui para você ver. Quem é do Imperial? Levanta a mão. Oh, maravilha. Quem é do Bonança? Levanta a mão. Ó, eu quero alcançar a Bonança. Quem é do Macadélia? Levanta a mão do Macadélia. Olha aí, olha. Quem é do São Benedito? Nós já estamos fazendo algo para essa cidade, mas nós podemos fazer muito mais. Amém? Nós precisamos fazer muito mais. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: acredita, porque a chuva, ela vai vir. A chuva, ela vai vir. Mas olha nos olhos dele e diga assim: mas só vai desfrutar dela quem hoje começar a cavar os pés. Existe uma chuva de bênção para ser derramada sobre as casas, irmãos. Existe uma chuva de bênção para ser derramada sobre as famílias, mas só vai desfrutar dessa chuva quem começar a cavar poços, irmãos. Quem começar a cavar poços, entenda isso. E Deus, irmãos, olha só, Ele não quer só que a gente desfrute, Ele quer que a gente viva isso. Entenda a diferença entre uma visão e um sonho, irmãos. Olha só, é a coragem. Tem gente que tem visão e tem gente que tem sonho. Tem gente que tem visão e não tem coragem. Tem gente que tem sonho e não tem coragem. Você pode ter visão e pode ter sonho, mas o que vai diferenciar é a sua coragem. Então tenha coragem e comece a cavar poços. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em coisas maiores de Deus? Você acredita em coisas maiores de Deus? Quem acredita, fica de pé. Feche os seus olhos, querido. A ordem do profeta foi: cabe muitos poços. Cabe muitos poços. Com seus olhos fechados, entenda isso. O nível da sua dedicação na obra determina o quanto você acredita. O nível do seu investimento na obra determina o quanto você acredita. Com seus olhos fechados, a sua família é uma obra.
A sua célula é uma obra. Essa igreja é uma obra. A sua empresa é uma obra. A sua vida é uma obra. Você falou que acredita em coisas na árvore de Deus. O nível da sua dedicação no trabalho fala o quanto você acredita nessa obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você está disposto a cavar poços? O quanto você está disposto a cavar poços? Mesmo que ainda você não veja sinal de chuva, mesmo que ainda o tempo não mude, mesmo que ainda ela não mude, ele não mude, mesmo que ainda os filhos não mudam, quanto você está disposto a cavar poços? Porque nós precisamos entender uma coisa: Deus quer que você veja o que Ele pode fazer. Deus quer que você veja, Deus quer que você sinta, Deus quer que você acredite no que Ele possa fazer. Porque, irmãos, é inadmissível alguém que consegue ver, é inadmissível alguém que consegue sentir, é inadmissível, irmãos, alguém sentir, alguém ver e não fazer nada. Então comece dando os pequenos passos. Como assim, pastor? Comece orando por aquilo que Deus já te mostrou. Comece colocando diante de Deus aquilo que Ele já te mostrou. Às vezes, querido, como eu disse aqui, o cavar-poços vai ser aquilo que você busca libertação, aquilo que você busca transformação. Às vezes o cavar-poços, querido, é uma mudança que você almeja, é algo que você deseja alcançar, então já vai orando em nome de Jesus. Às vezes o cavar-poços